Olá, turma. Estamos de volta no nosso segundo momento e queremos dar continuidade aí à nossa disciplina, continuando a falar sobre a economia de mercado, né? O que, como e para quem produzir dentro da economia de mercado, dentro desse sistema capitalista. Em uma economia de mercado, o Estado não deve intervir em nenhum aspecto da atividade produtiva, devendo ficar sua ação restrita ao atendimento das necessidades coletivas, tais como a justiça, educação, saúde, segurança à população. Cabe ainda ao Estado o estabelecimento de regras visando proteger a liberdade econômica, zelando assim pelo livre jogo da oferta e procura. Então, turma, como nós já vimos, nesse sistema de mercado, né, onde predomina o capitalismo, onde tem a propriedade privada, né, a concorrência livre, né, a gente vê que esses fatores, né, esses agentes da economia, o que predomina é a família e as empresas. Então, o Estado ele não pode intervir nessa atividade econômica, determinando o preço, né? Ele intervém aí nas necessidades coletivas, como a justiça, a educação, a saúde, segurança, e cabe aqui a esses dois grupos, né, ao Estado, a empresa e família, determinar a questão de preço, mas cabe ao Estado garantir e proteger a liberdade econômica e zelando assim pelo livre jogo da oferta e da procura. E aí dentro desse sistema economia de mercado temos o que produzir, né, como vimos. E aí temos que um sistema econômico baseado nas ações apenas das famílias e das empresas, aqui o Estado ele fica apenas garantindo a sobrevivência do regime, né? As próprias unidades familiares determinam o valor de cada bem ou serviço através do mercado. Então nós temos quanto mais as pessoas desejam um produto, mais elas atribuirão a ele um valor cada vez maior. Como nesse tipo de economia, o valor de cada bem é medido pelo seu preço. Quanto maior for a disposição das pessoas em apoiar seus desejos com dinheiro, mais elevado será o preço desse bem. Então, nesse tipo de sistema econômico, quanto mais as pessoas desejam um produto, né, mais a ele será atribuído um valor. E este valor está atribuído e atrelado ao quanto que as pessoas podem pagar, né? Quanto é o seu recurso financeiro, né? Qual a sua renda. Nós sabemos que as necessidades, né, quando nós vimos em relação às necessidades humanas que são ilimitadas, vimos que, de acordo com suas necessidades, o que também determina um fator determinante em satisfazer realidades é o fator aquisitivo, o fator econômico da família, né? O fator econômico da pessoa. De acordo com o meu fator econômico, onde eu estou inserido, isso pode determinar aquilo que estou disposto a pagar por algo, aquilo que eu estou disposto em pagar por uma prestação de serviço. A minha realidade econômica determina, né, aquilo que eu posso pagar no preço final. Temos que, assim que a maneira pela qual as unidades familiares gastam sua renda entre os valores diversos, bens e serviços, estabelece um sistema de avaliação entre os mesmos, ou seja, fornece uma estrutura de preço dentro do sistema econômico, que possibilita às empresas que perseguem o lucro produzir aquilo que as pessoas desejam. Então, as unidades familiares que gastam sua renda, aquilo que elas conseguem pelo fruto intelectual, né, pela produtividade, por aquilo que oferta, né, dos seus recursos produtivos,
eles podem aí ser gastados entre seus bens e serviços e estabelece um sistema de avaliação dos mesmos. E essa estrutura de preço, ela determina esse sistema econômico, né, que possibilita às empresas adquirir mais lucro, como nós vimos com o nosso sistema capitalista. É um sistema que também determina e que predomina a necessidade do lucro, né, garantido, claro, aí a necessidade dos direitos humanos, né, sem exploração, mas garante assim esse direito ao lucro, o produzir aquilo que as pessoas desejam. Então, as empresas elas produzem aquilo que as pessoas desejam, mas mediante as posses, renda das pessoas, e essa renda, essa aquisição, essa oferta e procura dos produtos, dos serviços, isso aí garante às empresas uma predominância do lucro. O dinheiro entregue pelos consumidores às empresas servirá para pagar os salários, juros, dividendos que os consumidores, no papel de proprietário de recursos, recebem como renda mensal. Então, nós vemos essa devolução desses recursos, desses lucros também às famílias, no sentido daqueles que prestam seu capital, a sua prestação de serviço. Então, os consumidores, quando eles gastam os seus recursos, quando adquirem um produto de uma empresa, essa lhe dá o direito que as empresas obtenham lucro. Por sua vez, a empresa devolve aí à família, às pessoas, né, uma parte desses lucros no sentido que eles pagam salários. Vale dizer que salário não é participação de lucro, né? Às vezes as pessoas acham que salário é algo, né? Mas salário é uma obrigação que a empresa tem em pagar para o funcionário a sua prestação de serviço, enquanto a empresa não é aí uma, digamos, uma gratificação no sentido de uma oferta, mas uma obrigação, porque o funcionário, dentro das leis trabalhistas, ele tem essa obrigação de produzir lucro para a empresa. O nosso sistema capitalista vê que nós temos que produzir. Nós, enquanto professores aqui, enquanto estamos dando aula, nós temos que produzir materiais didáticos, né, que possam satisfazer aí a necessidade dos estudos dos alunos. E juros, dividendo aos consumidores, às empresas. Dividendos aqui são no sentido de lucros, né? Lucro, que é livre de impostos. Então, a empresa, quando obtém seus lucros, parte dos seus lucros não pertence aos donos da empresa, né, contabilmente dizendo aí. Então, ele obedece uns princípios contábeis que tem uma distribuição, tem que fazer essas contingências, né? O lucro pertence à pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica devolve aí parte desses lucros em dividendo, né, que é a participação do lucro, às pessoas, os seus sócios. Então, elas têm aí esse balanceamento entre empresa e família nessa distribuição desse lucro, nesse fator econômico, né, que essa economia de mercado, eles têm essas vertentes de ambos se fortalecerem, tanto família quanto empresa. E aí nós temos o como produzir dentro desse sistema econômico. Como produzir será determinado pela competição entre os diversos fabricantes, a livre concorrência. O que determina muito essa competição daquilo que pode oferecer um menor preço. Em função da concorrência de preço, resta ao produtor, ao fabricante, né, na tentativa de maximizar seu lucro, optar pelos métodos de produção mais barato quanto possível, o que envolve naturalmente considerações a respeito dos preços dos fatores de produção a serem utilizados. Aí nós temos aí que uma empresa, em geral, né, dentro do nosso sistema capitalista, ela tem que potencializar os seus lucros. Claro, para eu poder potencializar meus lucros, eu vou ter que minimizar as minhas despesas, os meus custos.
Então, vou ter que buscar alternativa dentro desse sistema econômico, dentro da escolha, dentro da decisão, eu vou ter que buscar aí maneiras que eu possa reduzir os meus gastos. Assim, eu posso aumentar o meu lucro. É o princípio da prudência, né? E aí nós temos o fator capital. Se o fator capital é caro e o fator do trabalho barato, as empresas procurarão se utilizar das técnicas que usem o fator de trabalho mais intensivamente. Ou seja, se eu tenho o fator capital, que é o recurso, a matéria-prima, né, da fabricação do produto está caro, então eu vou fabricar aí, ver o fator de trabalho, a produção, né, o serviço humano, né, se ele está barato. Então eu devo aí intensificar esse fator do trabalho, esse fator da produção, para diminuir os meus preços, buscando assim alternativa. Verificando-se novamente a existência de um mecanismo de preço que seja orientado de preços, orientando as decisões do empresário quanto aos métodos produtivos a serem utilizados. Então, esses métodos produtivos em grande escala, né, de como produzir, né, então assim ele tem impacto, dá esse impacto aí nessas decisões do empresário, né? Como eu vou produzir, né, o meu material a produzir, né, de como buscar essa economia na produção do meu produto, né, buscando assim ou na mão de obra, né, o serviço prestado, ou na matéria-prima, buscando assim um menor preço para que eu possa aumentar os meus lucros. Como produzir, né? Em uma economia de mercado, a oferta e a procura de fatores de produção determina as taxas salariais, os aluguéis, taxa de juro, os lucros que irão se constituir na renda das unidades familiares. A renda de cada família irá depender da quantidade dos diferentes recursos produtivos que ela pode oferecer no mercado de fatores e do preço que as empresas estão dispostas a pagar pela utilização dos mesmos. Se o indivíduo dispuser somente de força de trabalho para oferecer no mercado de fatores, sua renda será determinada pelos salários que receber no mês. Então nós temos aqui a oferta e a procura, ela determina as taxas salariais, os aluguéis, as taxas de juros, os lucros. Então, quanto maior for essa procura, quanto mais as empresas conseguirem aumentar, diminuir seus custos, né, minimizar aí, é, buscando matérias-primas mais baratas e podendo maximizar seus lucros, potencializando assim suas receitas, né? Isso determina salários, aluguéis, taxa de juros, os lucros que constituem uma renda das unidades familiares. Nós, como vimos, existe aí uma interação entre esses dois grupos econômicos, família e empresa. A empresa precisa do grupo família, né, pela sua a produção, a oferta, a disponibilidade do recurso, trabalho, fator intelectual para a sua produção. E as famílias precisam das empresas no sentido de poder também receber uma contrapartida, que são salários, aluguéis, algo que, ou as taxas de juros, ou participação nos lucros, porque além a participação dos lucros, ela não é somente para dono da empresa. Essa participação, algumas empresas, por exemplo, elas ofertam aos empregados parte dos lucros da empresa. Exemplo disso, nós temos a questão das redes bancárias, né? O Banco do Brasil, por exemplo, e outras entidades, outras empresas,
elas têm um percentual que é distribuído entre os lucros das empresas, é distribuído para os seus funcionários. Então, isso também vai determinar na oferta, na procura do produto, porque assim eu posso aumentar as minhas receitas dentro do grupo familiar, possibilitando que eu tenha um maior recurso financeiro para poder pagar, né, o produto desejado dentro aí dessa economia. Por isso que essa renda familiar, né, ela depende dessa quantidade de diferentes recursos produtivos que pode ser oferecido no fator do preço, porque o preço final de um produto determina toda esse fortalecimento da economia. Assim, em função da quantidade de recursos pertencente a cada unidade familiar, teremos uma distribuição de renda nesse tipo de economia, uma vez que a quantidade de bens e serviços apropriado por família está limitado por seus rendimentos. Tanto maior será a sua participação de cada unidade familiar na determinação de para quem produzir, quanto maior foi sua renda. Então, quanto maior a minha renda, isso vai determinar para quem produzir. Em termos de decisão para uma empresa, né, poder escolher, hoje as grandes empresas elas fazem estudos sobre esse fator de para quem produzir. Ou, exemplo disso, nós temos em São Luís as grandes redes de varejos, por exemplo, uma rede de calçados, né? O mesmo calçado que é ofertado em um bairro nobre, por exemplo, é, vamos, vamos dizer, uma rede de varejo, de calçado, né, que detém uma loja no Renascença, por exemplo, não é a mesma, que mantém a mesma, que tem uma mesma loja em um bairro mais pobre, não sei se bem questão de economia, mas vou citar aqui um bairro, por exemplo, a João de Deus, né? Então, essa realidade econômica entre Renascença e João de Deus, mesmo sendo uma mesma loja, mas isso determina muito o fator preço final, porque ele vai verificar para quem produzir, né? Qual é o meu público que eu quero alcançar. Então, eu não posso ofertar, e mesmo sendo em uma mesma loja, né, o mesmo grupo econômico, né, mas eu não posso ofertar o mesmo produto com o mesmo valor, né, ou até a determinar produtos mais caros, né, onde tem uma melhor marca, esse poder aquisitivo, ele vai determinar onde isso vai ser vendido. Então, para quem produzir dentro dessa distribuição de renda, ele me possibilita determinar dentro dessa decisão para empresários, né, como de que forma fazer essa distribuição, levando em consideração o poder aquisitivo dentro dessa economia. Aí nós temos o fluxo circular da atividade econômica, como é que se interage esses dois grupos econômicos. Vimos que eles têm uma linguagem específica, que essa economia de mercado ela se interage uma com a outra. E nós temos, né, fazem parte de uma economia de mercado dois tipos de agentes econômicos. Nós já vimos que as famílias e as empresas, né? Famílias aqui se referem a indivíduo, pessoas, né? Ela é composta ainda por dois tipos de mercado. Aí nós temos o mercado de bens e de consumo de serviço e o mercado de recursos produtivos. O nosso mercado onde há a venda, essa oferta, essa procura dos bens já feitos, dos produtos já feitos, da prestação de serviço e o mercado dos recursos produtivos, terra, né, entre outros, insumos, que garanta aí essa produção, essa matéria-prima, seja ela o produto, né, ou seja ela o fator intelectual que pode determinar
nesse mercado produtivo, nessa produção. Aí nós temos nosso gráfico, né, nosso gráfico aí dos fluxos circular da atividade econômica. Nós temos o mercado de produtos, serviços, né? E temos o mercado de fator de produção, né? Seja ele, aqui nós temos, seja eles bem, a matéria-prima ou fator intelectual. E o mercado de produtos, aí nós temos os produtos já feitos, né? Manufaturados, os produtos, a prestação de serviços, insumos em gerais, que determina esse fluxo, essa interligação entre a empresa, né, desses dois agentes econômicos que atuam assim com maior expressividade dentro da economia de mercado. Nós temos empresa e família, né? O outro fator, que é o governo, ele atua mais como equilíbrio dessa oferta e procura de preço. Nós temos, começando aqui pela parte de cima, nós temos aqui, né, essa relação entre mercado de produtos, né, entre família e empresa, onde as empresas elas produzem os seus bens, os seus serviços e vendem, né, dentro desse mercado de produtos, eles vendem aí para as famílias, né, gerando essa oferta e procura. Em contrapartida, nós temos as famílias dentro deste mercado de produção. Nós temos o que para as empresas é receita, né? Dentro de receita nós temos PIB, que é o produto interno bruto, esse fator que determina esse crescimento econômico, né, de uma nação, de um país, né, onde ele gera esse. Nós temos para as famílias, né, gastos desses bens e serviços comprados, onde as empresas elas obtêm lucro com esses produtos, bens e prestação de serviço, né? Elas produzem as suas receitas. Para as empresas, ela tem um gasto esse que determina, né, que vai determinar o meu fator aquisitivo, né, o quanto que eu tenho enquanto família, o quanto que eu tenho para gastar. Esse poder aquisitivo, ele determina também o meu fator de compra, o meu fator de procura do produto, que determina também, claro, influencia nos lucros da empresa. E nós temos o fluxo de bens e serviços entre família e empresa e o fluxo de dinheiro para as empresas. Dentro desse fluxo, nós temos embaixo o mercado de fatores de produção. Dentro desse mercado de fator de produção, né, seja ele terra, capital intelectual, o trabalho da pessoa humana, né, seja ele o capital em espécie, dinheiro ou bens, né, necessariamente, o empreendedorismo da pessoa, dentro desse mercado, né, de fatores de produção, nós temos, enquanto para a família, geram receitas. Por que uma renda, uma receita? Porque esse fator aqui, né, que determina para as empresas essa venda, gera receita, porque para as empresas, né, gera essa contrapartida, salário, né, seja que eu tenha um imóvel, né, e alugo, enquanto família alugo para uma empresa, né, vou ter um aluguel, né, vou ter aí salários, que é a minha contrapartida da minha prestação de serviço para a empresa. Nós vemos que salário é típico. Para que ocorra o salário, ele deve haver a prestação de serviço da pessoa física que presta aí serviço à pessoa jurídica, né? Essa prestação de serviço desse trabalho intelectual, desse trabalho humano, né, braçal, seja qual for a atividade, ele gera uma obrigação para com a pessoa física
e aí nós damos o nome de salário. Seja ela forma de juros, né, digamos, quando eu pego esse capital, esse recurso financeiro, e eu deposito no banco enquanto por uma poupança, uma caderneta é, de aplicação, seja ela aplicações em gerais, ela me gera, né, em essa contrapartida, juros na aplicação desse capital. E temos os lucros, né, como vimos no slide anterior, né, a entidade, as empresas, né, quando compram, né, quando gera essa receita, né, elas geram lucros para as empresas. As empresas, dentro desse regime capitalista, elas geram e tem o fator primordial geração de lucro. Lucros esses que nós temos aí uma participação para as pessoas, né, que também retornam, né, às famílias. Aí nós temos esse fluxo, né, temos gastos, receitas, entre essa comunicação, essa relação que existe entre esses dois membros, empresa e família, garantindo assim essa economia, esse fortalecimento da economia, a oferta e a procura. O que as empresas ela têm enquanto demanda, né, essa procura, e as empresas produzem os seus bens mediante essa procura, né, produzem seu prestando serviço e que determina o preço. Então o preço ele é fundamental dentro de uma economia, dentro desse desenvolvimento e tudo, os bens produzidos, serviços, salários, aluguéis, tudo aquilo que gera esse capital, a gente vê que tem um impacto grande sobre o PIB, né, o Produto Interno Bruto, né, que é gerado uma margem de acordo com, né, os percentuais, é um cálculo feito. Então isso ele é um fator primordial dentro dessa economia, dentro de um crescimento econômico de um país, né, que define aí o seu grau de riqueza, tá bom? Então nós vamos agora retornar para o nosso encontro no Zoom, para darmos continuidade à nossa aula, certo? E espero vocês lá, turma, no Zoom, tá ok? Vamos retornando.